Bom, a solicitação que eu recebi do Chan, né, o pedido para falar, foi sobre a nossa rede de pesquisa em ciclagem de carbono na região Nordeste, né? E aí eu propus a gente falar um pouco do histórico, como é que a gente chegou até aqui, né? Qual o estado atual e o que é que a gente está pensando para o futuro, né? Eu agradeço aí pelo convite, né, Chan? Do Laerte, né, pela organização, pela sempre a boa acolhida e o excelentes interações que a gente tem com o Laerte, ao Sam também, né, que está organizando aí a reunião. E aí eu queria pedir aqui ao Aldo está aí presente, que, por favor, Aldo, se você sentir que quer complementar alguma coisa, falar, etc., sinta-se à vontade para, em qualquer momento, interferir, ou então ao final, tá certo, Aldo? Porque, Aldo, nós trabalhamos lado a lado nisso aqui em Pernambuco, na coordenação dessas atividades. Pois bem, em primeiro lugar, eu queria só dar uma contextualizada no que eu vou abordar aqui, porque a gente tem que delimitar um pouco, esse é um assunto enorme, né? Aí, então, em primeiro lugar, a gente está falando da região Nordeste, mas o foco aqui vai ser na região semiárida. E, principalmente, nas áreas sem irrigação, que correspondem a 97% da região semiárida, né? Apenas, talvez, 3%, 4% da região semiárida tem potencial para ser irrigado. São ecossistemas absolutamente diferentes, esses ecossistemas irrigados na região semiárida, e tem um manejo, uma condição absolutamente diferente, né? Agora, todo o restante não tem condição, não tem água, não tem a condição de solo, etc. E tal. Então, é com foco nessa área de sequeiro, que é a grande maioria, que a gente vai discutir. Outra questão é o seguinte, né? Todas as áreas na região Nordeste são usadas como pastagem. Sejam as áreas florestais, sejam as áreas consideradas como pastagem mesmo, herbácea, né? Tradicionalmente falando, sejam as áreas de agricultura, que após a colheita os animais entram e pastam ali também, né? Então, quando a gente fala de pastagem na região semiárida, nós estamos falando de quase 100% do ecossistema, tirando as áreas urbanas, as áreas que estão cobertas por água, as áreas que estão cobertas por pedra, etc. O resto, onde tem uma folha, tem um animal comendo. Então, é importante saber isso. E também, eu não sei aqui no grupo, a familiaridade que todo mundo tem com a região semiárida, né? Sempre é bom a gente pontuar essa característica da região semiárida, que nem sempre é tão conhecida, da altíssima variabilidade ambiental na região semiárida, né? E aí, nos mais diversos aspectos. Do ponto de vista de solo, do ponto de vista de clima, de relevo, de tipologia da vegetação, de cobertura e uso, de condições socioeconômicas, etc., etc., né? Então, todas essas camadas criam um mosaico que compõe diversas regiões semiáridas, muitas vezes com condições absolutamente diferentes. Você tem precipitações que vão desde 300 milímetros até 1.000 milímetros. Você tem solos com 90 e tantos por cento de areia a solos com 60% de argila. E por aí vai. Então, não tem uma solução única, uma sugestão de manejo única, etc. É preciso compreender toda essa variabilidade e buscar as alternativas de manejo adaptadas a cada condição específica, né? E, infelizmente, a gente se encontra em um dos ecossistemas menos estudados do Brasil, né? Pouquíssimos dados disponíveis até recentemente. Nos últimos anos, nós tivemos a oportunidade de ter um aumento enorme no investimento em pesquisa, em pessoal altamente qualificado, foram contratada muita gente boa para os diversos campi das universidades, dos IFs, etc. E a gente tem um volume de pesquisa, uma atividade científica muito maior na região semiárida, né? Até 20 anos atrás, a gente tinha, talvez contasse no dedo das duas mãos, os pesquisadores que faziam pesquisa
de altíssima qualidade, publicavam internacionalmente, etc., dentro da região semiárida, do ponto de vista de ciclagem biogeoquímica, de ciclagem de carbono no sistema solo-planta. Portanto, isso é muito importante, essa geração mais recente de dados de alta qualidade, né? Tinha muita coisa acontecendo também, mas de forma absolutamente desconectada. Dados pontuais, sem georreferenciamento, com metodologias diferentes, medindo só alguns compartimentos, etc., sem dados de chuva, sem isso. Ou seja, quando a gente, alguns anos atrás, foi fazer um levantamento para saber o que a gente podia espremer e tirar para usar para modelagem, né? Que foi o caso que aconteceu quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu trabalhei com o Century lá no doutorado, cheguei aqui no Brasil no ano 2000, terminei em dezembro de 99 lá, janeiro de 2000 estava aqui para começar a trabalhar, e quando fomos buscar os dados para fazer modelagem, nada. Então, eu fechei a gavetinha do Century, passamos 10 anos gerando dados de campo e mais ou menos uns 10 anos atrás a gente voltou a trabalhar com modelagem, com o Century, e os primeiros artigos, o primeiro artigo do nosso grupo com o Century veio sair em 2015, na Zona da Mata, 2016 e 2018, os dois principais artigos nossos na Caatinga, porque a gente não tinha dados disponíveis, né? E aí, muitas perguntas lá e ainda muitas perguntas hoje, né? Claro, nós e outros grupos da região têm já trabalhado em gerar dados para responder várias dessas perguntas, mas, como eu falei, nós estamos falando de 1 milhão de quilômetros quadrados com uma altíssima variabilidade, ou seja, tem muito para caminhar ainda. Então, a gente não sabia quais os estoques de carbono no solo e na vegetação, como a mudança de uso e cobertura da terra afetava esse estoque, como isso variava entre diferentes classes de solo. Ainda sabemos pouco sobre. Tem classe de solo que a gente ainda está no vácuo, não sabe bem como é esse comportamento. Como a variabilidade climática afeta os estoques e as mudanças climáticas futuras, como é que vão interferir em tudo isso. E também, como em todo lugar do mundo, né? Claro, dados de below ground carbon, né, principalmente de raízes, etc., muito raro, né? Então, a gente se dedicou a trabalhar isso ao longo da última década para ver se a gente tem, pelo menos, um start aí de dados para poder trabalhar nessa direção, né? Então, fica óbvio aí, né, o grande desafio que a gente encontrou, né, há 20 anos atrás, para trabalhar com ciclagem de carbono na região nordeste do Brasil, né? E aí nós passamos vários anos até conseguir reunir pessoas, conseguir reunir as ideias certas e, principalmente, conseguir o dinheiro para começar a tocar os projetos para fazer isso. E era óbvio que, com tão pouca gente nessa temática, isso era necessário reunir várias das pessoas que estavam trabalhando com isso para poder trabalhar nisso, né? E aí veio, né, uma oportunidade lá em 2009, a FAPESP estava com um programa de pesquisa em mudança climática global e aí fez um acordo com a FACEP e abriu um edital, né, e a gente colaborou no desenho do edital, a gente sugeriu algumas coisas. E quando o edital foi lançado, nós apresentamos uma proposta em parceria com o INPE, né? Um grupo de Pernambuco, de instituições, em que eu fui coordenador, e lá em São Paulo ia ser o Marengo, mas porque o Marengo já tinha um projeto temático em andamento, ele não podia, e ele indicou o Jean Meto, né? E aí foi um passo excelente, maravilhoso para todos nós, né? Foi uma interação muito boa. Trabalhar com o Jean é um prazer enorme, né? Não só pela competência dele, pela personalidade, nós nos tornamos bastante próximos e todas as equipes interagiram muito bem. Então, a gente conseguiu avançar muito nisso, né? Juntamos várias instituições de Pernambuco, né?
a Federal, a Rural, a Embrapa, o IPA, né, que é o Instituto Agrícola de Pernambuco, a Associação Plantas do Nordeste, e lá em São Paulo foi o INPE, o SENA, lá o Plínio, né, deu um suporte de análises de carbono e isotópicas muito grande, e o Instituto de Botânica. Pois bem, tivemos... o projeto foi dividido em componentes, dois eixos, de um componente observacional, em que o mapeamento de cobertura e uso da terra foi uma ação importante, e a amostragem para a determinação de estoque de carbono no solo e na vegetação outra. Também estimativas de emissões e tal. E dentro da componente de modelagem tinha aí o Century, que era a atribuição do nosso grupo. Foi aí que a gente começou a voltar a pegar com força no Century para trabalhar nos ecossistemas em Pernambuco, né? Pois bem, isso aí, o mapeamento de cobertura e uso foi um esforço gigantesco, né? Porque era no modo meio analógico, né? Então, a Embrapa Solos, né, o EP Recife, né, da Embrapa Solos, o Luciano Ascioli, foi quem liderou esse componente do projeto, e nós produzimos um mapa de cobertura e uso do estado de Pernambuco, cruzado com as classes de solo, mas foi um esforço hercúleo, né? Nós levamos 4 anos de trabalho para produzir um mapeamento de 1 ano, né? De diversos bolsistas, muito trabalho presencial de campo, muita checagem, né, em loco, etc. Foi um esforço hercúleo. Mas valeu a pena, porque nesse esforço a gente precisava ter esse mapeamento inicial, e eu sabia que, no futuro, essa questão do mapeamento ia se tornar mais fácil com a evolução dos trabalhos de sensoriamento remoto. E aí, uma coisa que eu sempre digo, né, eu sabia que no futuro isso ia dar certo, mas não sabia que o futuro ia chegar tão cedo. Então, poucos anos depois chegou, e nós passamos depois a trabalhar com a base de dados do MAP Biomas para fazer as atualizações da ciclagem e dos estoques de carbono no solo e na vegetação em Pernambuco, né? Mas não vou abrir esse parênteses, que aí é um grande caminho. O que é importante ressaltar aqui? Uma coisa fundamental foi o desenvolvimento de um protocolo comum de amostragem para todo mundo na região que trabalhava na nossa rede, né? Quer dizer, amostragem de solos, amostragem de vegetação e vários outros parâmetros, né? E aí nós... toda uma amostragem de escolha de pontos amostrais baseado numa estratificação de cobertura e uso da terra e classes de solo, de maneira que a gente sabia que o esforço era muito maior do que a gente podia abarcar, mas decidimos fazer um recorte inicial que pudesse representar pelo menos 85% a 90% da combinação de classe de uso da terra e de solos da região, e conseguimos cobrir isso, né? Deu um trabalhinho, a gente demorou 10 anos fazendo isso, mas no final deu certo, né? Então, eu vou falar já desse esforço de amostragem regional, mas, em paralelo, nós também começamos implantamos e começamos a conduzir vários sítios de monitoramento das interações biosfera-atmosfera, que mais tarde veio a se tornar a nossa rede de torre de fluxos de energia e massa da região Nordeste, né? Então, torres implantadas com sistemas de air covariance e toda a instrumentação necessária para entender a ciclagem de água, CO2 no sistema solo-planta-atmosfera, tanto em áreas de vegetação florestal quanto em áreas de pastagem, prioritariamente. E algumas torres menores em áreas de agricultura também, né? E aí, nos anos seguintes, a gente conseguiu implantar e manter funcionando 6 sítios de torres de fluxos, incluindo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, né? E esses sítios, né, que aí nós nos referimos como supersítios, eram altamente instrumentados e também com uma série de medições adicionais, tanto do ponto de vista de hidrologia, de crescimento vegetal, etc. Isso nos permitiu criar uma base de dados
muito importante para entender o funcionamento desse ecossistema e as alterações decorrentes da variabilidade climática e das mudanças de uso da terra, né? E nos anos seguintes, né, o projeto FAPESP ele foi de 2009 a 2014, né? E aí, com a massa crítica que foi criada, já o corpo de resultados, etc., nós conseguimos emplacar aí uma sucessão de projetos adicionais para manter o financiamento da rede e manter a rede funcionando e crescendo, né? Então, o edital PRONEN na FACEP 2014, o edital Mudanças Climáticas do CNPq em 2015, a chamada Nexus do CNPq de 2016 para 2017, né? E onde, somados, a gente conseguiu aportar um pouco mais de R$1 milhão e manteve a rede funcionando, né? E aí, em 2016, afinal, nós conseguimos aprovar, né? Na verdade, a aprovação veio um pouco antes, mas o dinheiro só foi liberado em 2016, o nosso projeto do INCT Onda CBC, né? Em que a gente obteve um financiamento de 4 milhões para finalmente consolidar tudo isso que a gente estava fazendo, né? E isso segue até hoje, né? Então, nosso INCT é denominado Observatório Nacional da Dinâmica da Água e do Carbono no bioma Caatinga, carinhosamente conhecido como o Onda CBC, né? A gente envolve vários grupos do Brasil e também da França, Estados Unidos e Canadá, principalmente. Então, o objetivo é fazer pesquisa de ciclagem biogeoquímica no Nordeste, visando identificar estratégias de adaptação para mudanças climáticas de uso da terra, entre outras coisas, né? As principais universidades, né, da região Nordeste do Brasil, grupos dessas universidades estão envolvidos, assim como os principais institutos de pesquisa, Embrapa, IPA, o INSA, né, fazem parte do nosso observatório, né? E graças à nossa experiência no edital Nexus do CNPq, nós trouxemos para o Onda CBC, ao longo dos últimos anos, a abordagem Nexus de pesquisa, né? Com foco em segurança hídrica, alimentar e energética, né? E aí a gente hoje trabalha nessa estrutura, com os eixos de segurança hídrica, alimentar e energética, e desenvolvemos pesquisas nas mais diferentes tipos, como pesquisas de longa duração, pesquisa básica metodológica, pesquisa aplicada para desenvolvimento de produtos e processos, todo o eixo de modelagem para avaliação de cenários, e, claro, uma rede grande como essa, etc., com muita atividade, um eixo forte em comunicação, e, obviamente, o que a gente precisa na região Nordeste, principalmente na região semiárida, é um forte componente de formação de recursos humanos para trabalhar nessa temática, né? Pois bem, então, voltando aí ao inventário regional de estoque de carbono no solo e na vegetação, né, que é o foco aqui dessa discussão, né, todas essas atividades nos permitiram, né, desenvolver um esforço amostral distribuído em toda a região, né? A principal quantidade de dados é em Pernambuco, porque a maior parte do financiamento vem da FACEP, de todas essas ações. Então, esses recursos têm que ser aplicados em Pernambuco, mas todos os recursos federais, CNPq e CAPES, que a gente, então, aplica nos demais estados da região, né? Então, fizemos um esforço de amostragem em centenas de locais da região Nordeste, na zona da mata e no bioma Caatinga, principalmente. Também tivemos alguma atividade em área de cerrado, mas principalmente na região semiárida, né? E aí chegamos aí a ter um artigo síntese, né, que foi publicado esse ano, ou seja, né, 12 anos depois que a gente começou o trabalho lá atrás, a gente reuniu e tem uma sintetização desse esforço de amostral dividido em classificando as áreas de caatinga densa, mais preservada, áreas de caatinga aberta, mais perturbada, de menor porte, em regeneração ou de solos próprios,
pastagens e agricultura, né? Então, a gente vê aí uma redução no estoque de carbono de mais da metade do carbono perdido na conversão de caatingas preservadas para áreas de agricultura, né? Mas, principalmente, o valor desse esforço vem do detalhamento que a gente conseguiu dos compartimentos nessas diferentes situações, né? Toda essa base de dados, ela mediu os estoques de carbono na biomassa aérea das arbóreas, na madeira morta, herbáceas, serrapilheira, raízes, né? Que isso aí é um dado muito raro, e também na matéria orgânica do solo. E isso estratificado pelas principais classes de solo nas regiões onde foi feito a amostragem. Então, a gente tem lá, acho que 7, e tudo isso estratificado para 7 ou 8 classes de solo principais que cobrem a região semiárida, né? Aí está o artigo, saiu na Geoderma esse ano, Soil and Vegetation Carbon Stocks after Land Use Change in a Seasonally Dry Tropical Forest, né? Então, não vou comentar sobre isso, né? A gente não tem tempo, já estamos aí nos 21 minutos, né? A gente também fez todo um esforço de pesquisas com sensoriamento remoto ao longo desses últimos 10 anos, combinando muito trabalho de campo com imagens orbitais e também com imagens obtidas a partir de drones, e desenvolvemos uma série de equações para a estimativa de biomassa, de pastagem, de área de caatinga aberta, de área de caatinga densa, de agricultura, e isso nos permitiu, então, levar até a criação do BEST. Aldo está coordenando esse esforço. O BEST é o Biomass Estimation System, né? Baseado no Google Earth Engine, mas isso a gente já está convertendo para outros sistemas, onde a gente, então, através de imagem das nossas equações de estimativas de biomassa, né? E no caso do interesse, quando é forragem, né? A gente também pode estimar esse compartimento, né? Aliado também a um sistema de classificação de uso da terra que demonstrou mais acurácia para separar as classes de uso da terra e cobertura na região semiárida, né? E isso tem nos permitido uma série de análises diferentes, né? O BEST tem se mostrado extremamente robusto e útil, né? E a gente já está acoplando várias ferramentas, eu vou até mencionar algumas aqui, ao BEST, integradas para diversos fins. Bom, estamos falando da região semiárida, portanto, chuva é uma coisa importantíssima, né? É o processo, a prestação pluviométrica que é o principal driver, né, dos processos ecossistêmicos. Então, conhecer em detalhamento, mapear isso é muito importante. Então, nós fizemos um esforço enorme ao longo dos últimos anos para criar uma base de dados e permitir o mapeamento e o acesso rápido e fácil de dados de precipitação, e criamos o guarda-chuvas, que é esse banco de dados de precipitação com base em dados de estações meteorológicas e também, mais recentemente, com dados de sensoriamento remoto também, e isso nos permite ter o manuseio e apoiar as atividades de modelagem em escala regional de forma muito mais robusta e fácil, com uma escala de 1 quilômetro na grade que o guarda-chuvas nos oferece, né? Pois bem, até agora eu falei do passado, né? E no futuro, né? O que é que a gente tem feito para avaliar cenários para adaptação à mudança, né? Então, a gente sabe, né, os principais trabalhos apontam para um clima mais quente e seco no futuro, na região Nordeste, na maior parte da Caatinga. Então, a gente precisa também estar prestando atenção a isso. Então, com relação à modelagem biogeoquímica, eu mencionei, a gente tem
o Centro, né, e hoje o nosso principal parceiro que coordena as atividades de pesquisa com o Centro é o Chan, né? Ele quem está puxando, sempre trabalhou conosco ao longo dos últimos 10 anos, né? Está aqui sempre nas nossas publicações, né? E nós temos dedicado esforço para cada vez mais conseguir aprimorar o Centro para responder essas perguntas, né? Nós temos também o Rodolfo Souza, que trabalha com modelagem hidrológica e biogeoquímica na região semiárida, junto com uma equipe de Princeton University, e tem um viés bastante importante aí de pesquisa. E se tudo der certo, em breve Rodolfo volta dos Estados Unidos para trabalhar de novo com a gente. Ele está lá fazendo pós-doutorado, né? Mas quem sabe volta em breve para trabalhar com a gente. Estamos falando aí, se a gente fala de cenários futuros, né, na escala de meados, final desse século, mas e no futuro mais próximo? A gente também está com o olho em ferramentas para subsidiar ações de adaptação em curto prazo, mas no sentido de ferramentas de alerta precoce, né? A gente está no imaginário de todo mundo os impactos que tem aí na região semiárida das secas, né? Então, outra ferramenta que a gente desenvolveu foi o Pecuária Adapta. Aldo está à frente disso também, o sistema de alerta precoce da vulnerabilidade dos rebanhos para a região semiárida, onde a gente, com nossas ferramentas, consegue identificar a disponibilidade de forragem distribuída na escala municipal, na escala de pixels, né? Mas a gente agrega isso na escala municipal, que é daí que nós conseguimos calcular a nossa demanda de forragem com dados de rebanho, né, do IBGE, da Secretaria de Agricultura do Estado, e a gente consegue, então, propor e mapear, se houver uma seca no ano seguinte, quais as áreas do Estado de Pernambuco, o nosso área piloto é o Estado de Pernambuco, seriam mais afetadas. O rebanho sofreria um colapso maior, e isso pode ajudar a apontar políticas públicas e apontar estratégias de adaptação para o setor pecuaristas ou para os diversos setores associados, né? Pois bem, também temos uma estratégia de pesquisa de longa duração, né? E para isso a gente tem trabalhado constantemente no monitoramento e funcionamento dos ecossistemas. Só um segundo. Mana, pode fazer depois isso? Tá certo? Obrigado. Então, a gente tem voltado ao estabelecimento de ações para permitir pesquisas de longa duração. E aí a gente criou a Perene, né, que é a rede de pesquisas ecológicas de longa duração do Nordeste, né? E dentro da Perene a gente tem duas ações principais. Primeiro, a rede de parcelas permanentes, que são parcelas instaladas para monitoramento ad infinito, né, do funcionamento dos ecossistemas, né? Então, nós temos já instaladas em Pernambuco 42 parcelas, né? São grupos de 6 em 7 municípios, né? São grupos de 6 parcelas em cada município, né? E a nossa meta é de pelo menos 70 parcelas na região Nordeste inicial, né? As parcelas de Sergipe já foram instaladas e próximo nós queremos ir para Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, talvez Piauí, né? E em cada uma dessas parcelas nós temos parcelas em área de caatinga densa, em área de caatinga aberta, em área de pastagem. Todas essas 3 classes nós temos parcelas com exclusão e parcelas sem exclusão de herbívoros, né? E fazemos medidas de campo semestral para monitoramento do solo e da vegetação. Também aliamos isso a dados de imagens orbitais, de clima, e a gente espera, então, criar uma base de dados que possa ajudar na modelagem, né? Outra ação importante é o Banco de Dados e Amostra de Solos e Vegetação do Nordeste, é o Botija, né? Que foi criado recentemente, nós estamos, acho que cerca de 1 ano, né? Para quem não sabe, não conhece o Nordeste, eu vou pedir a Chan talvez 2 ou 3 minutos a mais para poder terminar isso. Botija é o termo que se refere na região
semiárida, né? Antigamente as pessoas guardavam os seus objetos de valor, moedas, dinheiro, joias, etc., em recipientes e enterravam, cimentavam na parede, etc., escondiam, né? Não tinha banco, era uma área remota, etc. E aí, muitas vezes as pessoas morriam, esqueciam, etc. e tal, e vez ou outra uma pessoa encontra uma botija, e tem essa lenda, né, que as pessoas sonham com a botija, sonham num lugar que ela nunca foi, sonha, tem uma botija ali, vai lá, encontra e está lá aquele tesouro e tal, não sei o quê, né? Então, a botija é um tesouro a ser encontrado, né? E aí, a minha geração de pesquisadores chegou para começar a trabalhar e não tinha nada de dados para trabalhar. Então, conversei com colegas e a gente está fazendo um esforço enorme, etc., para que a próxima geração de pesquisadores, então, encontre uma botija cheio de coisas preciosas que serão os dados e as amostras de solo e vegetação para poder trabalhar em pesquisas para melhorar o entendimento do funcionamento dos ecossistemas da vegetação da região Nordeste, né? Tá aí o Botija, já temos cerca de 4.000 entradas até o momento, né, na base de dados de solo, né, e vegetação, eu não estou familiarizado com quantas anda isso aí, mas tá aí, né? Então, ainda temos um longo caminho pela frente, né? A gente sabe disso, né? Ainda estamos arranhando a casquinha, né, da necessidade de dados, da necessidade de entendimento do funcionamento de toda essa diversa variabilidade de ecossistema que a gente tem na região semiárida, mas a gente vai trabalhando para isso, cada vez mais a gente agrega mais gente boa para trabalhar, né? Ela estava falando aí, né, do trabalho. Esse é o nosso lema, nosso grupo trabalha de forma colaborativa, aberta, e a gente sempre tem certeza que juntando e dividindo a gente multiplica as coisas, né? E aí temos trabalhado nessa direção, né? O Onda CBC, nosso lema é ciência para melhorar a vida das pessoas. A gente quer chegar lá e ter resultados concretos que possam melhorar a vida do nordestino, né? E aí a gente está juntando tudo isso. A nossa intenção é, inclusive, nos próximos passos, começar a trabalhar na identificação de serviços ecossistêmicos que possam aumentar a renda da população local, né? Pois bem, gente, então, eu acho que 33 minutos, né? Os 3 minutos que eu passei, viu, Alexandre? Muito obrigado. Agradeço aí, tá aí nossos contatos, a gente agradece os nossos financiadores, né? E eu fico à disposição depois para a gente conversar aí sobre isso.